Olá, pessoal, boa noite. Paulo, Luiz, pessoal do Ato Analítico, muito obrigado pelo convite na noite de hoje, nessa parceria para discutir um tema tão legal, tão importante, que é a identidade masculina, né, dentro do Novembro Azul, né, tradicionalmente voltado para a saúde masculina, né, para uma série de discussões aí. E a vida psíquica também faz parte da saúde dos homens, e é importante discuti-la também, né, como um dos fenômenos aí fundamentais de nós homens na sociedade. Acho que é interessante a gente começar falando sobre como o Novembro Azul, né, ele está completamente relacionado com o exame da próstata, né, e todo o medo existente em relação ao toque retal, né, e todas as brincadeiras, tudo aquilo que aterroriza os homens de um modo geral em várias culturas, especialmente aqui na nossa, né, aqui do Brasil. A gente pode pensar que esse exame, né, e esse temor relacionado a isso tem muito a ver com um terror no imaginário masculino que pensa que esse exame tornaria o homem, né, é, afeminado, né, forçaria uma feminilização e uma passivização do masculino, né, ou seja, tornaria-o uma mulher. E nesse sentido também a gente pode pensar o quanto nesse imaginário popular masculino, a própria imagem da mulher, ela é vista de uma maneira muito negativa, né? Muito, como que a gente pode dizer assim, menosprezada. Isso tem muito a ver com a nossa cultura ocidental, né? Que há mais de 2.500 anos coloca na imagem do feminino, da mulher, uma série de elementos extremamente negativos, elementos, né, ligados sempre ao sensível, ao materno, ao passivo, né? Mais recentemente, a partir da psicanálise, a gente vai dizer, né, ao castrado, e o homem não, né, não quer se ver nessa posição, porque é uma série de elementos aí que há muito tempo, né, é colocado na figura feminina todos, né, todos esses ingredientes bastante negativos. Então, a ideia, né, de assumir qualquer figuração dessa ordem coloca para o homem um aspecto extremamente assustador, né? Isso a gente pode pensar também que na constituição da identidade masculina, a gente tem dois elementos aí que precisamos pensar sobre como que ele acontece, né? De um lado, tem a identificação, né, que nós humanos fazemos com a nossa figura originária, que na nossa cultura ainda é muito designada uma figura feminina. Não que os homens não possam exercer esse papel, mas só muito recentemente na cultura começamos a fazer isso de fato, mas ainda de uma maneira muito incipiente, ainda estamos aí engatinhando nesse processo. Então, ainda, né, a figura feminina é a grande representante desse início, né, desse início de identificação e de humanização, né, frisando, né, na nossa cultura, que a gente não vai em nenhum momento estar falando de algo da ordem da natureza, né, algo da ordem da essência, mas da cultura tal qual a gente nasce inserido, né? Em um segundo momento, é um processo de desidentificação com essa figura. Afinal de contas, né, desde a terra infância, a gente precisa aí, né, começar a explorar a nossa realidade, ir se distanciando da nossa mãe para que a gente tenha uma vida psíquica autônoma, não é verdade? Isso vai acontecer tanto para os meninos quanto para as meninas, mas para os meninos, né, ele não vai ter uma base que vai ser interessante, né, e mais segura para as meninas, porque as meninas, na medida que elas vão se desidentificando da mãe, ainda permanece uma figura de base ali feminina que pode ajudá-la, né, nas suas identificações posteriores.
falando de uma maneira mais simples, né, é aquele processo de encontrar na beleza da mãe, na sua feminilidade, no seu modo de ser, formas de ficar parecida ou até mesmo se diferenciar do que a mãe foi um dia. Já na nossa Constituição, a sociedade vai nos indicar que deveríamos nos afastar o mais distantemente, né, possível dessa figura inicial. Então, nós, homens, vamos precisar nos afastarmos enormemente dessa figura, né? Só que, evidentemente, que isso é uma exigência muito radical, né? Porque elementos de feminilidade vão continuar existindo no nosso psiquismo, isso vai fazer função, por exemplo, né? Quando estivermos, né, com uma outra mulher posteriormente, para a gente conseguir fazer um processo de alteridade, para a gente conseguir entender, né, minimamente o que uma mulher gostaria ou espera, né, ou até mesmo entende o mundo, né, ou mesmo a gente vai repetir isso, né, de uma maneira mais próxima ou mais distante, se por acaso um dia nos tornarmos pais. Vamos poder ser pais porque um dia também fomos filhos, né? Então, isso é uma função muito importante de estar ainda na nossa atividade psíquica. Só que a sociedade, ela, né, empurra os homens para muito distante disso, o que inevitavelmente vai nos trazer diversos conflitos, né? Se as aspirações que temos, né, as expectativas que esperamos da vida, ela também vai exigir que na nossa vida cotidiana essas práticas existam, né? E cada vez mais na sociedade atual, né, na nossa sociedade contemporânea, essas atividades elas vão estar presentes, porque cada vez mais seremos diferentes do que os homens anteriores. Então, a ideia de, por exemplo, um homem não cuidar das crianças, né, não fazer nenhuma atividade doméstica, está cada dia mais distante das nossas realidades. Olá, Paulo, tá por aí? Sim, sim, estamos, voltou. Você Ah, tá, eu deu uma vou te ver travadinha, normalmente. né? É. Então, a princípio, o que eu gostaria de trazer aqui para a gente, né, iniciar né, uma discussão a partir depois das apresentações de vocês, era basicamente esse cenário. Sim. É, muito legal, Marcos. Eu acho que uma parte do que eu tinha pensado é exatamente a gente está completamente conectado, né? Era um pouco disso mesmo. Acho que isso que você falou é muito fundamental mesmo, né? Bom, a gente vai seguir a ordem aqui. Vou falar então eu e depois o Luiz, né? A gente vai fazer uma falinha mais ou menos rápida e aí depois a gente abre para Uhum. perguntas, discussões, enfim, algumas coisas. E eu queria fazer uma provocação para vocês também, que eu acho que vai dar pano para manga. Ah, ótimo. Isso não está no script, né? A gente conversou um pouco antes, mas não, eu tinha falado só anunciado. Bom, eu vou fazer um roteiro aqui, já vai ser mais rápido ainda, porque alguma das coisas que eu ia falar só vou repassar, porque é exatamente esse ponto que o Marcos está dizendo, que eu acho que é uma das grandes questões desse nosso tema os dilemas da identidade masculina, né? O grande dilema, sem dúvida, o Marcos apresentou para a gente, eu acho. Bom, eu vou fazer um caminho aqui mais ou menos em três partes, né? A primeira falando um pouco do sofrimento do homem como um sujeito masculino, né? E aí dessa ideia da identidade masculina, então em contraponto a uma identidade feminina, sempre, como o Marcos já começou a explicar, não vai ter como a gente ter uma identidade masculina que seja solta, né? Que não tenha esse referente ao feminino, é o que é a identidade feminina. Depois passar por essa ideia, continuando então aprofundando essa ideia que o Marcos falou bastante também, de que a identidade é uma armadilha, né? Enfim. E, por fim, uma ideia de que, uma tese que eu vou defender hoje, de que é um mito esse de que o homem não é castrado, né? Acho que
ser homem ou possuir o falo, e aí vou explicar mais ou menos, né, como e por quê, é ter a marca da castração em si, né? Estar inserido na ordem simbólica é ser castrado, né? E a gente vê no consultório os homens sofrendo bastante por isso, né? Porque eles chegam lá dizendo, então, né? Estou descobrindo que eu sou castrado. Claro, não com essas palavras, né? Sofrendo muito mais, né? Mas estou descobrindo que eu não posso tudo, né? Né? Quem foi que disse que você podia, né? Quem que te deu essa ilusão? Claro que essa é uma ilusão típica do neurótico e tudo mais, mas isso aparece no homem, às vezes, por muitas vezes, né? Aparece ancorado nessa identidade masculina, né? Ele achando que ele não está sendo tão homem porque ele está sendo tolhido de algumas coisas que ele queria, mas não está fazendo. Bom, com relação à crise da masculinidade, vou me basear aqui num estudo do Quebecois, né, de um sociólogo do Quebec, Francis Dupuy-Derry, que tem o livro com o mesmo nome, né, A Crise da Masculinidade. Ele vai analisando todo o discurso, desde da Roma Antiga, sobre as produções discursivas sobre a crise da masculinidade. E aí a gente encontra, para a gente começar, como o Marcos também bem introduziu, uma herança latina, né, nossa, uma herança lá da Roma Antiga, né? Ele escreve lá no começo do livro, né? Já em Roma, em 195 a.C., Catão, o Velho, reagiu à mobilização das romanas contra uma lei que as proibia de conduzir carroças e de usar vestes coloridas. Ele afirmou: as mulheres se tornaram tão poderosas que nossa independência está comprometida dentro de nossas próprias casas, ridicularizada, espizinhada em público. Bom, se a gente tirasse, é muito interessante, que se a gente tirasse a referência aqui da carroça e das vestes coloridas, né, e ficasse só com a fala dele, isso me parece ocidentalmente inserido nessa cultura, né, nesse discurso que a gente, nisso que a gente se insere mesmo, me parece universal, né? Me parece que você poderia dizer que esse é um discurso hoje de um brasileiro, de um homem na internet, esse é um discurso de um trumpista, né, de alguém que segue o Trump, enfim, esse é um discurso bastante difundido aí, né, ainda no nosso tempo. E olha as marcas que ele tem, né? Ele tem essa marca, então, das mulheres, as mulheres como esse outro que vai ameaçar a identidade do homem, né? Tem a marca das mulheres querendo fazer as mesmas coisas que os homens, no caso aqui, dirigir carroças e usar vestes coloridas, porque veste colorida naquele tempo tinha todo o tingimento do pano, era uma coisa mais nobre, digamos assim, né? Então as mulheres não poderiam usar roupas que tivessem passado por esse processo de tingimento, tivessem passado por uma coisa um pouco mais elaborada. E não podiam dirigir carroça também, né? Porque isso era um privilégio ou uma coisa que só os homens poderiam fazer. Então, a essência do que o Marcos disse lá está aqui, né? Isso que vai ameaçar a identidade masculina, vai rebaixar porque eles vão ser igual às mulheres, e para se diferenciar, então eles têm que se distanciar. O problema que esse pesquisador fala bastante, essa é uma das teses dele, é de que, bom, o problema é que o poder, como a gente pode ver nesse excerto também, o poder sempre esteve do lado do homem, né? O homem sempre ocupou as posições de poder, sempre ocupou os cargos políticos de poder, né? Então, eles vão poder justamente fazer uma lei, e aí também não estamos tão distantes da nossa cultura, né? Uma lei que proíbe as mulheres de conduzir carroça e vestir roupa colorida, né? E a justificativa, mais uma vez, é porque elas estariam sendo muito parecidas com os homens. Quer dizer, quem somos nós? Se elas fazem o que a gente faz, quem somos nós? Né? E aí eu avanço, então, para um segundo ponto, que é esse da identidade como uma armadilha, né? Enfim, aprofundando um pouco, na verdade, dando consequência, não seria aprofundando, a isso que o Marcos disse, né? A identidade, ela sempre vem de um outro, né? Desde a nossa concepção, desde a nossa subjetivação, da nossa entrada na cultura, do nosso tornar-se humano, ela vem do outro. E, inicialmente, esse outro, o outro de quem nascemos, é sempre ainda
não temos tecnologia ainda para que não seja, ainda um outro do sexo feminino, a gente descobre depois. Então, exatamente, tinha elaborado exatamente como o Marcos disse também, né? No início tem uma identificação lá primária, que até tem interessante, o Freud chama de Urbild, né? Que é a identificação primária, aparece também no... enfim, em tudo que o Freud vai falar como uma coisa básica, como uma coisa primária, vai aparecer no recalcamento primário, né? Urverdrangung tem o mesmo sufixo lá, o R, né? Tem até uma cidade lá no Oriente Médio chamada Ur, né? A cidade que era justamente porque seria a primeira cidade, então é sempre referência a isso. A Urbild, nossa casquinha, né? Quando a gente começa a se entender como ser humano, é a partir do investimento e a partir do espelhamento de uma mulher, né? De quem a gente descobre em determinado momento da nossa vida que a gente saiu de dentro daquele corpo. A gente fala, como assim? Eu estava dentro daquele corpo, então eu sou parte daquele corpo, mas me soltei, mas, né, não quero me soltar muito. E isso já é um dilema, né? Vamos ter que fazer uma segunda volta aí identificatória para falar, não, mas não é aqui, você tem uma anatomia diferente, na nossa cultura, pessoas com essa anatomia agem de tal e tal maneira, e você vai ter que se identificar lá com as figuras masculinas. Então, a gente tem que, de certa maneira, se diferenciar da mãe para tentar se diferenciar das figuras femininas, para tentar se identificar um pouco mais positivamente com as figuras masculinas. Mas não podemos ser tal como a outra figura masculina que ali se impõe. Então, a gente tem que também, como o Marcos disse sobre a menina, né? O menino também tem que se identificar com a figura masculina, ao mesmo tempo se diferenciar um pouquinho para ele poder ser ele, né? Então, o imaginário, né? A construção do nosso imaginário, que é exatamente o processo de construção da nossa identidade, ele é complexo e ele é trabalhoso, né? Ele é cheio de voltas e cheio de reentranças e saliências, se a gente puder dizer assim, né? Ele não é uma coisa simples, né? Ele não é um espelhamento simples, é um espelhamento com muitas, a gente diria, muitas voltas lógicas, né? Ou muitas etapas também. Bom, por isso, essa identidade sempre vai ser, então, dialógica, né? E que vai nos dar a ideia diferente da mulher, vai nos dar a ideia de que um homem é aquele que não é uma mulher. O que é um homem na sua base? O homem não é a mulher, né? E o que ele vai ser, então, vai procurar essa receita e vai ter que construir essa receita em outros lugares. Você vê que é muito interessante que, dependendo do ponto de vista, dependendo de como é que a gente vai construindo esse caminho, a gente acaba invertendo aquilo, né? Que é o discurso que o paciente, o sujeito neurótico, que os nossos analisantes, por vezes, trazem, e a gente também, né? Quando vai fazer análise, por vezes leva de que há uma inversão desse discurso de que a mulher é não toda, de que a mulher não é completa, de que a mulher precisa de alguma coisa para se afirmar enquanto sujeito, né? Na base, isso está lá na base, talvez seja de todo ser humano, está lá na base do homem também. Ele precisa se afirmar como alguma coisa que ele não sabe o que é, né? Tem a famosa frase da Simone de Beauvoir, né? Ninguém nasce mulher, se torna mulher. E aí, claro, ela está falando, né? Como o Marcos também bem lembrou, ela está falando da inserção na cultura, né? Não é uma questão biológica, é uma questão anatômica, é uma questão de qual papel você vai ocupar dentro da cultura. E não o papel, e aí voltamos aos homens no poder, né? Não o papel que os homens lhes outorgam, né? Mas o papel que você pode ocupar e quer ocupar. Então a gente chega nesse mesmo dilema, nesse mesmo impasse, né? De que o homem é aquele que não é uma mulher, o homem é aquele que não se identifica ou não pode, e aí vai entrando umas outras coisas também, não pode se identificar com a figura primeva dele, né? Não pode se identificar com a feminilidade básica de onde ele vem. Claro, tem uma coisinha aí também que eu queria só ressaltar, de que no início a gente não sabe o que é homem e mulher, né? Tem esse problema, essa outra volta também. A gente vai descobrir isso quando diz que a gente não pode ser parecido, ou quando vão apontando para a gente esse masculino. Aí a gente descobre que existe o feminino e descobrimos também que a gente está castrado desse feminino, de que a gente não pode mais
e se identificar ou ser idêntico a esse feminino, e a segunda castração do homem também, ele não vai poder possuir esse feminino, já que ele é homem, e aí a gente entra em todo aquele discurso do Édipo, né? Então, tem aí uma série de castrações, né, que vai constituir o homem, né, que constitui todos os seres humanos, mas no caso do homem, em nome do masculino, né, isso vai aparecer mais ou menos dessa maneira. Acho que essa ideia da diferenciação também vai ser muito interessante, né? Então, por onde que a gente vai ser? Por aquele que não é, né? Por onde que a gente vai saber quem nós somos, né? Começando pela negativa, né? Começando por uma negação. Enfim, e aí para completar essa ideia de que o homem é castrado, de que o homem também tem um percurso ali de formação da masculinidade, que a identidade masculina é sempre traz um dilema, sempre traz alguns impasses, e a ideia seria também de que isso vai aparecer para a gente na clínica de uma forma ou de outra, né? E a gente tem que estar ali atento para escutar. E aí, nesse caso, talvez, como homens, né, é importante a formação de ter essa discussão até que a gente está tendo aqui, né? Porque poderia muito bem cair numa contra-transferência, se a gente ainda não trabalhou isso em análise, se a gente ainda não se deparou com esse tema, né? Que é muito importante, mas a gente sabe que é muito mais comum, né? Ainda, é muito mais comum na psicanálise, e na psicologia em geral, mas na psicanálise, que a gente está inserindo um pouco mais, falar do feminino, falar da feminilidade, da construção da feminilidade. De certa maneira, os homens, né, querem saber como é que funciona uma mulher, né? Tem uma coisa de interesse próprio aí também, né? A gente quer saber como elas funcionam, como elas são, enfim, como é que a gente faz para operar junto com aquilo e tal, enfim, para ter um relacionamento, uma relação interessante e tal. Mas se a gente não estiver atento para essas construções, a gente pode tomar isso como um processo natural, a gente pode naturalizar como uma coisa que não tem impasse, como uma coisa que não traz possibilidades de análise, possibilidades de construção, né? Essa ideia da diferenciação, então, essa ideia da dialógica dos gêneros, né, ou dos sexos, dos gêneros, o Luiz vai poder falar um pouco melhor. Da dialógica do masculino e feminino, vai colocar o homem sempre tentando, em boa parte, resolver a sua falta na mulher, né? E aí eu trago um outro trechinho que é também desse mesmo livro, muito mais contemporâneo, assim, já é moderno, né? Do Rousseau, e nos espanta o Rousseau. Olha o que ele diz lá, né? O Rousseau diz, em 1770 e poucos: a mulher é feita especialmente para agradar ao homem. E ele está falando isso numa conferência na Associação Comercial em Dijon, que era um dos grandes centros comerciais da França. Está fazendo uma conferência sobre a universalidade da educação. Então, ele vai defender que a educação tem que ser para todos. E aí, naquele momento, esse é o legado que a gente recebe hoje, né? Então, a mulher foi feita especialmente para agradar o homem. E toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens, seus gostos, seus afazeres úteis, fazer-se amar e honrá-los, despertar-lhes a jovialidade, cuidar-lhes, aconselhar-lhes, lhes consolar, tornar-lhes a vida agradável e doce. Estes são os deveres da mulher o tempo todo, e é isso que devemos lhe ensinar desde a infância. Então, antes que as mulheres digam, mas eu me decepcionei com o Rousseau, eu queria lembrar também que esse mesmo Rousseau foi aquele que falou que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Resta a gente saber se ele disse isso antes ou depois de falar sobre essas coisas das mulheres, porque aqui me parece está corrompendo a sociedade, a educação, né? Colocando as mulheres para servir aos homens. Mas eu queria destacar uma outra coisa, porque é um discurso muito recorrente, né? De reclamações masculinas, inclusive, né? De que a mulher não o serviu, de que a mulher não fez como ele queria, né? Ou o que ele queria. De que, bom, o que é esse sujeito que precisa de um outro para lhe servir, se não um sujeito faltante, né? Se não um sujeito castrado, se não um sujeito que não para em pé, no sentido de que não se basta por si mesmo, de que não é tão autossuficiente assim, né? E aí queria fazer uma brincadeira também com isso que o
que o Rousseau falou para a gente fazer uma caricatura dessa identidade masculina, porque para mim acho que o que aparece nessa fala dele é uma caricatura da identidade masculina que ainda está aí, não é uma caricatura que morreu, né? Então, se a mulher é feita para o homem, né? E ela tem que fazer os seus gostos, todas as coisas úteis para ele, amar, honrar, despertar a jovialidade, cuidar, enfim, todas essas adjetivações, essas tarefas que ele designa para a mulher, pegando por esse mote, então, da identidade, do espelho, né, do espelho que reflete nossa imagem ao contrário, se a gente jogar isso que ele está falando no espelho e ler pela negativa, a gente vai ter que o homem sempre, nas palavras do próprio Rousseau, né? O homem sempre requer um agrado, ele sempre precisa de cuidado, ele sempre precisa de alguém que o ame, ele sempre precisa de alguém que lhe sirva, o homem sempre precisa de alguém que lhe dê vitalidade, que lhe confira vitalidade, ele não sabe o que ele faz, ele é perdido, então ele sempre precisa de alguém que o aconselhe, ele é meio frustrado, então ele sempre precisa de alguém que o console, e ele sempre precisa de alguém que torne a vida dele mais doce, porque por si só a vida dele é amargurada, né? Então, essa é uma boa identidade masculina, né? Uma boa identidade que a gente encontra aí nos sujeitos sofrentes, né? Inclusive, a gente ouve isso aí. Nas rodas de bar, até os divãs, tem gente falando sobre isso, né? Eles falam sobre essas coisas. Enfim, essa é mais ou menos dando mais consequência ainda, né, na brincadeira. Então, o homem ele é frustrado, descuidado, precisa ser amado, é incapaz, não sabe o que faz, é desconsolado, tem uma vida amarga, né? Eis o homem, né? Eis o problema da identidade masculina, o problema desse homem que vai sempre se colocar como dependente da mulher, ou como dependente de alguém para fazer as coisas para ele, geralmente, né, no caso dessa cultura hegemônica, heterossexual, ele vai colocar a mulher nesse lugar, né, para fazer essas coisas, para preencher essa falta. Então, se isso não são sinais de castração, se isso não são marcas da castração, né, eu não sei o que seria, falando de novo, né? Pegando por essa ideia, né, da ordem fálica, né, o Lacan vai desenvolver um pouco lá no começo também, né, do começo do seu seminário, vai falar bastante da ordem imaginária, mas muito permeado ali pela ordem fálica também, e a gente se inserir na ordem fálica, né, é justamente a gente ser barrado, aí falando em lacanês, né, ou falando lacanês não, falando através da teoria lacaniana, é a gente ser barrado no real, né, o homem ou o ser humano que simboliza, que tem acesso ao simbólico, que se civiliza, portanto, né, ele está barrado na sua animalidade, ou ele está barrado no acesso ao seu corpo, aquele corpo primeiro lá, o Urbild mesmo, o corpo quase que despedaçado lá, o corpo pulsional, né, do bebezinho. E ele se inserir nessa ordem é justamente ser castrado lá no real, é justamente ter que deixar o real de lado, ou ter que assumir, ou ter que deixar o acesso ao real, melhor dizendo, né, para poder ter acesso ao simbólico. Então, ter o falo significa, novamente, ter a marca da castração, né? Carregar em si a marca da castração. O Freud fala algumas coisas assim, os autores contemporâneos dão alguma consequência para isso, que é essa ideia de que a gente tende a ver, ou, né, muito comumente, mais frequentemente vê isso sendo explicado a partir da mulher e do feminino, né? Que a menina olha, então quando vai descobrir a anatomia, a menina olha, que já conhece a sua anatomia, olha para a anatomia masculina e diz, putz, tem um pênis ali, então quer dizer que o meu foi castrado, né? Mas o Freud também traz isso, né? De que quando o menino olha para a anatomia feminina, e já conhecendo a sua anatomia, ele fala, putz, ela foi castrada. Eu é que não vou querer ser também. Então, eu é que vou ficar na minha, eu é que vou obedecer, entrar na ordem simbólica, eu é que vou, de certa maneira, agradar ao outro, porque eu não quero ter o meu pênis cortado também. Então, carregar em si
nesse sentido, né, de uma fantasia, dos mitos da construção do gênero, dos mitos da construção do masculino aí, da criança, né? É fantasia de criança, né? Disso que a gente está dizendo, que a gente carrega em si até hoje, né? A gente é só uma criança mais experienciada no mundo, no final das contas, né? Mas o menino que carrega o pênis ali, sabendo que existe uma outra anatomia, que existe a diferença sexual, é aquele que carrega, então, o perigo de ser castrado, ele carrega o perigo de ter o seu pênis decepado, se a gente quiser colocar nesses termos, né? Mas ele está o tempo inteiro carregando, e aí o que o Clipão falou também, o perigo de tornar-se mulher, né? Olha que coisa. Então, se é aquilo que o define, se tirar fora, ele vira uma menina, né? E se o que define, aí a gente pode ir dando consequências simbólicas para isso, né? Se o que define mulher é essa ideia de passividade, essa ideia de ser penetrada, essa ideia de estar ali, né, recebendo um órgão de outra pessoa, quando um homem se coloca nessa situação, ele está correndo o risco de se feminilizar, ele está correndo o risco de deixar de ser homem, né? Então, se isso é colocado, ou se a masculinidade é entendida como reduzida ao pênis, né? E aí ao pênis, como falo e como, enfim, tudo isso que a gente disse, ela também não resolve a situação desse fantasma do feminino, desse fantasma de deixar de ser homem, né? E isso vai entrar também, é uma discussão que eu queria falar depois, né, mais para frente, mas vai entrar também nessa ideia de que a gente nunca ouve, né, nos problemas de ser menino, né? A gente nunca ouve uma mulher dizendo para outra, vira mulher, né? Mas a gente ouve isso muito, né? Os homens tendo que ouvir, vira homem, né? Se você fizer isso, você não é homem, né? E é muito menos comum, ou talvez não seja ofensivo, né? Não faça sentido dizer para uma mulher, você está sendo menos mulher, você não é mulher, né? Claro que isso vai passar por outros signos, né? Mas como é que, podemos dizer assim, imaginariamente, né? Já que a gente está falando mais da identidade, essa protuberância masculina, né? Também é o signo de que isso pode ser facilmente arrancado, isso pode ser facilmente dilacerado, isso já que está ali tão à mostra, isso é facilmente acessível para a gente cortar, né? Para a gente, de alguma forma, privar o homem disso, que ele e a sociedade, de alguma forma, atribui algum valor, né? Se o valor está só nisso, então a gente priva, né? Me lembro muito da história do Sansão e da Lila, né? Sansão, que conferia a força a ele os cabelos longos e tal, 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 e ele, tão envaidecido disso, claro, tem uma questão lá também dessa história, né, que pega pela Dalila, mas aí o Sansão tem o seu cabelo cortado e aí ele deixa de ser Sansão, né? Ele deixa de ser homem por causa daquilo, ele deixa de ter a força que ele tinha, de fazer o que ele fazia e tal. Isso, em falando de próstata, né, Novembro Azul, em falando dessa masculinidade peniana, né, dessa masculinidade que se reduz ao pênis, o câncer de próstata é também um grande risco, né? Tem alguns trabalhos sobre isso, sobre o homem que, inclusive, tem um risco de o homem perder a ereção, né? E se achar menos homem por causa disso, né? Se achar feminilizado ou ter problemas seríssimos psicológicos porque ele perdeu essa função. E aí, né, muito interessantemente, por vezes ele perdeu essa função porque ele não foi a tempo fazer o exame de toque, porque ele ia se feminilizar se ele fizesse o exame de toque retal. Então ele acaba sofrendo as consequências do próprio preconceito ou dos próprios amarras de de ter essa identidade masculina, né? Enfim, eu acho que era mais ou menos isso. Vou passar aqui a palavra para o Luiz, para depois a gente conversar um pouco mais. Olá, boa noite. Vamos provocar o pessoal, né, Paulo? Bom, eu não sei se é do Pepeu Gomes ou do Ney Mato Grosso, uma letra de uma música que diz assim: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Pepeu Gomes. Para além do gênero, né, que nos define do ponto de vista biológico, eu queria falar um pouco agora sobre os laços sociais da masculinidade, né? Porque nós estamos falando aí dos dilemas da sexualidade, e falar de dilema é falar de tabu, falar de masculinidade ou de feminilidade é falar
falar de sexualidade, não tem como fugir disso, né? Atravessa, de alguma forma, a masculinidade e a feminilidade, a questão da sexualidade. E aí eu penso, né? Para pensar a masculinidade é preciso falar sobre masculinidade, mas aí eu diria as masculinidades, né? Se pudesse ter, quais são as masculinidades? E aí eu faço uma primeira pergunta, um primeiro questionamento, de que na busca de encontrar a masculinidade é preciso se perguntar que homem eu sou, que é uma construção, a masculinidade, como vocês, né, vêm construindo, o Marcos falou no começo, você está complementando, o Paulo está trazendo também bastante informações, que a masculinidade é construída, né, pelas representações de pai, mãe, pelo laço social, o simbólico, o real, esse imaginário da teoria lacaniana, mas também é interessante a gente pensar nos laços sociais de hoje, né? As interferências que a masculinidade está sofrendo na modernidade hoje. Então, como que está se construindo, ou que marcas, né, está deixando na masculinidade do futuro, né? Que nós estamos aí, contemporâneo a ela, vendo uma construção sendo marcada, representada por vários novos significantes, podemos dizer assim. Porque, como você disse, né, Paulo, a masculinidade ela tem um símbolo forte, né, uma marca aí do ser homem, né, que é uma posição que tem um estereótipo, né, se impõe, né, o masculino ele é visto sempre por essa ordem, né, do se impor, uma Freud sofre vários ataques aí chamados de sexista, de machista, e bom, nós não podemos fechar nossos ouvidos a esses ataques, né? Não só a psicanálise como uma, né, que se firma aí como método, mas também é preciso a gente escutar as interferências desse laço social que chega até os nossos consultórios e que também nos desafia, né, para nos dizer, bom, vamos olhar para além desse biológico, essa construção, esse gênero, essa masculinidade, o que seria isso, né, ser um homem masculino, mas não fere o meu lado ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Então, essas mudanças contemporâneas que a masculinidade, vamos dizer, vem sofrendo, né? Não são todos os homens que são iguais. Então, a gente já eu parto do princípio de uma reflexão que não é nada atual, né? Que vem sendo desenvolvida aí por vários autores e intelectuais, mas eu gosto muito de citar a Djamila Ribeiro, né? Uma filósofa que está aí bastante em evidência nesses últimos tempos, e porque ela traz um lugar, né? Só citando mesmo o nome do livro dela, O Lugar de Fala, no sentido de que, bom, se a gente faz uma questão de que homem eu sou, todos os homens são iguais, a gente pode pensar que não, né? Não são todos os homens iguais. E essa influência moderna, vamos dizer assim, de uma desconstrução da masculinidade, de uma desconstrução de formato, né, que vem acontecendo, coloca o homem em questão. O homem, né, aquele homem sisudo, todo aquele estereótipo que cerca o masculino, né, o azul do menino, o rosa da menina, o homem que fala grosso, o homem que... Porque é muito comum, né, nas rodas de homens, eles tá ali conversando e disputando, né, o carro, a casa, o investimento, e são papos assim que sempre beiram a uma questão de competição, né? Mas na realidade, o que os homens não falam nas rodas de conversa, né? Porque a sexualidade, como cantava também o Zé Ramalho, né? O sexo é um assunto popular, mas falar de sexo numa roda masculina me parece ainda um tabu, né? Me parece ainda um tabu trazer a sexualidade, porque quando ela aparece para realmente endossar aí essa grandiosidade do masculino, né? De frente ao feminino, frente à mulher, né? Então ele pegou, ele
ficou, ele já namorou aquela, mas ele não fala da sexualidade dele, se ele tem um fracasso sexual na cama, ele não fala se o órgão genital dele deu algum problema de uma falta de ereção ou coisas parecidas, né? Ele não fala das especificidades das práticas sexuais, né? Então, assim, tomando aí o Novembro Azul, a importância dessa campanha, até a importância do nosso papo aqui, o preconceito, o medo que o homem tem de fazer um exame de próstata, né? Porque realmente se toca a próstata, é comprovado, os urologistas, os proctologistas dizem isso, e tem um leve prazer aí nessa região, né? Nessa zona erógena, e que o homem acaba se arrepiando aí e não se colocando nessa situação. Bom, é fato, as pesquisas mostram que a gente morre muito mais que as mulheres, porque elas se cuidam mais do que nós, né? Eu andando agora no retorno da pandemia, e até ontem mesmo nas eleições, eu até fiz um comentário com uma amiga minha, disse, olha, os homens morrem mais mesmo, porque os homens, né, de meia idade, todos sem máscara, sabe? E a máscara aqui é como se dissesse assim, não, eu não vou ser infectado, eu não pego isso. E isso a gente vê como algo que vem, né, construído aí, a gente sabe, a gente tem muita referência teórica para justificar esse padrão, esse comportamento, mas também temos que falar não são todos os homens iguais, né? Não são todos os homens que vão dar adiante, continuar nesse comportamento, ou, né, não se importando com a sua subjetividade, consequentemente, uma causa social mais sensível, né, que não vão reproduzir o machismo, que vão estar no lugar deles, né? Então a gente acaba sofrendo muito ataque aí da onda feminista, né, da primeira, da segunda, do feminismo negro, do feminismo da mulher branca. Então, a gente acaba sofrendo essa discriminação, às vezes, por não ser complacente, por não ter uma empatia, ou por não conseguir, às vezes, nem escutar esse lugar do outro, né? O lugar que o outro está falando. Então, o homem sofre, né? Ele sofre esses ataques o tempo todo. Então, fica uma questão, né? Todos os homens são iguais? Então, esse tabu, né, que ainda existe entre os grupos, principalmente grupos heterossexuais de homens, nessa competição, né, que eles têm, não traz aí à tona os conflitos, os dilemas da própria sexualidade dele. E aí ele vai acabar dizendo disso, falando disso dentro dos consultórios, né? Muitas vezes muita resistência indo até o urologista bom, os urologistas vão nos encaminhar, né? E ali ele tem a oportunidade de começar a falar um pouco dessa masculinidade, dessa sexualidade dele, que homem ele é, né? Ele tem a oportunidade de se descobrir aí que homem que ele é. Então, me parece muito tabu ainda alguns temas, né, que permeiam aí uma masculinidade, vamos dizer assim, do homem hétero branco, né? Mas aí o homem hétero branco que vai ser sensível a uma causa feminista ou um estudo, né, um estudo da sexualidade, ele é visto às vezes como ele é diferente, para justificar esse comportamento. Então eu me atento muito a essa questão. Eu queria trazer essa conversa com vocês sobre as diferentes formas da sexualidade, né? Que, bom, nas práticas sexuais também, eu vejo como um grande tabu de homens não falar disso, e quando fala, eles têm um temor muito grande de ser rotulado, né? De ganhar um rótulo de graça, né? Pelo fato dele, não sei, gostar de estar com os amigos, pelo fato dele falar fino, ou pelo fato dele ser sensível a uma decoração, ele ser rotulado de gay, ele ser rotulado de bissexual. Então, bom, a gente sabe que
né? O movimento LGBT avança, e sempre avançou muito, e está avançando muito nessas questões, mas também é perigoso, né? Fica confuso para uma pessoa que nunca se questiona, principalmente o homem, quando ele se vê num dilema frente à sexualidade dele, por exemplo, né? Onde que ele pode falar disso? Né? Se ele sente alguma coisa diferente ali na sua sexualidade, onde ele pode falar disso? Né? Ele vai ficar com medo, né? E esse medo vai fazer com que a gente sabe bem, né, que ele reprima esses sentimentos, que ele se angustie, que ele não fale, né? Que ele faça um sintoma com isso e acaba muitas vezes realmente sintomatizando no corpo algumas questões aí evidentes da sexualidade que não vai definir ele às vezes com um rótulo de ser gay ou ser bissexual, né? Às vezes algumas práticas da sexualidade dele também tem esse risco aí de cair nesse tabu, nesse rótulo, ser rotulado como isso ou aquilo. Então, eu trago aí uma discussão para a gente poder abrir aí a nossa conversa, nesse papo de segunda, né? Que eu acho que é interessante provocar o pessoal que está aí nos vendo, né? E também ser provocados por ele, né? Por eles. É isso. Tem mais coisas aí, mas é isso aí. Muito boas suas considerações. Acho que tocou em vários pontos, né? Importantes mesmo, né? Essa do saúde, né? A gente falou pouco, mas do homem como aquele que se cuida, ou melhor, né? O homem como esse que não se cuida, né? Que não cuida da sua própria saúde, porque isso é coisa de, voltando ao fantasma da feminilização, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de gente sensível, isso é coisa de, né? Isso só prejudica, na Coisa verdade. de maricas, né? Coisa, Como muito bem. uma certa pessoa disse na semana passada. Maricas que vocês têm, e isso só prejudica, né? Isso faz com que o homem se prive de ter um bom envelhecimento, né? Às vezes de ter até um envelhecimento, né? De ter, enfim, de viver aí uma outra etapa da vida com uma certa qualidade. Nem o Guaraná pode ser rosa. Nem Guaraná pode ser rosa, né? Pode ser rosa. Então, isso é muito assustador. É bem isso que você está dizendo, Paulo. São os dois polos aí, né? São esses homens que se mantêm reproduzindo esse machismo mesmo, né? Porque às vezes a gente tem um pouco de receio em falar sobre isso, mas tem esses homens que continuam reproduzindo, se identificando com o modelo, né? Que realmente é machista, que realmente é preconceituoso, e tem os homens que estão aí totalmente tentando se identificar, tentando entender o que está acontecendo, tentando ser sensível à causa da mulher, tentando ser sensível à causa do negro, tentando ser sensível às causas da minoria. E aí? Né? E não só essa questão, né? Mas são várias questões aí também, quando ele começa a parar para olhar para a subjetividade dele quanto pessoa. Né? E aí eu acho que entra num dilema da masculinidade. Né? Isso me faz mais homem ou tira, né, a minha masculinidade, que dá no mesmo, né, mas me torna mulher. Então, assim, muitos níveis de ignorância também que a gente encontra no social, né, que a gente também não pode ficar só num movimento de repetição, falando para os nossos iguais, né, gozando aí em círculos, porque também qual o objetivo também do nosso bate-papo é também reproduzir um pouco, ecoar um pouco disso, as pessoas que estão aí, né, às vezes até desinformada de algumas questões da sexualidade, do que pode trazer um homem a se questionar nesse dilema, né? Uhum. Sim, sim. Eu pensei uma coisa quando você estava falando e me perdi de novo. Mas você falou bastante de sensibilizar, né? Que masculinidade é essa, né? Que não pode, que está tolhida de uma certa empatia, né? Falando numa linguagem bastante acessível, né?
tolhida de uma certa empatia, tolhida do sofrimento do outro, de se sensibilizar ao sofrimento do outro, né? De que isso não seria, enfim, não seria possível, não seria permitido para si, né? Me lembro... Tava, Fala, Marcos, fala. tava aqui pensando, né, nas falas de vocês, você falando sobre a ilusão da identidade, né? Dessa ideia de um modelo que seria universal, e depois o Luiz falando da importância da singularidade, né? Da existência de masculinidades, e não apenas de um modelo Isso. universal. Então a gente tem aí o palco inevitável de conflitos, né? A gente se constitui a partir de uma ilusão de que existiria um modelo, uma possibilidade de definição do que é um homem, do que é uma mulher, só que o Uhum. percurso ele é singular, né? É isso que a grande invenção, né, que a psicanálise nos traz, né? Aí a partir do século XX consegue chegar no século XXI ainda como uma coisa muito relevante, muito importante, talvez mais do que nunca, né? Extremamente Uhum. necessária quando a gente pega uma contemporaneidade tão reacionária e ameaçando, né, dar uma guinada, né, de 180 graus aí, retroceder uma série de avanços que levamos tanto tempo aí em todo o século XX para conquistarmos. Então, a psicanálise ela trata de singularidades, né, de entender como foi o percurso de cada um, né? Como Uhum. que foram as nossas dores e os nossos amores, né? Os nossos prazeres e as nossas frustrações na constituição dessa ilusão um tanto necessária, um tanto, né, Uhum. que a gente pode abrir mão da nossa própria identidade, né? A gente consegue se dizer o que a gente é, mas é um trabalho infinito, porque quanto mais a gente diz sobre o que eu sou, mais eu vou perceber que eu nunca vou conseguir me definir por completo, né? Então, a gente está falando desse palco, né? Que talvez para os homens seja ainda uma coisa das mais difíceis de lidar, enquanto as mulheres, né? Como vocês falaram muito bem, né? Sempre ocupando um espaço de muita opressão, né? Pelos homens, foram encontrando outros caminhos de subjetivações que puderam, de repente, se tornar mais íntimas daquilo que os detentores de poder, né, durante tantos e tantos séculos, talvez pelo espaço de privilégio que nos colocamos ao longo aí, né, de toda a nossa Constituição, especialmente ocidental, né, aí agora a gente se vê num outro lugar que a gente não consegue ter espaço para o sensível, para o reconhecimento das emoções, de outras masculinidades, né, enfim, de tudo aquilo que, como a gente sabe muito bem, né, nós que já estivemos ou estamos nos consultórios, né, ouvindo essas dores dos nossos pacientes, os homens ainda vão com muita dificuldade também aos consultórios psicológicos, Com psicanalíticos, certeza, né? com Isso nem certeza. se fala. Nem se fala, é uma boa piada, né? Com certeza, os homens têm muita dificuldade, né, de se abrir, de falar de suas dores, né? De falar de falar de si, de fazer esses questionamentos, né? Isso que você está falando é muito importante, de que é sempre a psicanálise, de fato, vai trabalhar com esse singular, com essa construção da subjetividade, com essa narrativa de si, né? E a identificação tem essa armadilha, né, de que eu me identifico com o fulano lá, né, eu sou igual o fulano lá, e você, quem é, né? Isso que você falou também de quanto mais a gente vai tentando definir, tentando pôr palavras ou colocar imagens, né, tanto pelo positivo quanto negativo, né, tanto definir como o que eu sou, como definir
isso não posso fazer, porque senão vou ser maricas, né? Pelo negativo. Mas o real vai escapando e a gente vai vendo que não é aquilo, né? Que não é exatamente isso, de que tem mais coisa aí, né? De que... Mas, Fala, Luiz. e também é muito delicado, né? Eu vejo hoje o próprio posicionamento nosso, né? Nosso lugar de fala, né? De psicanalista, e porque há um movimento de uma intelectualidade e é necessário, preciso, né? Que avance, está avançando, mas o homem também ele ocupa, ele fica um pouco temeroso aí a algumas mulheres, né? Não a maioria das mulheres, mas ao próprio movimento mesmo feminista, né? Que às vezes radicaliza demais na fala, e os homens que já têm pouca informação vão entrar numa discussão que não dá pé. Vocês já perceberam isso? Quando porque é tanto caso de feminicídio que acontece que só, né, todos os dias é igual matar preto no Brasil, né, um país racista mesmo e um país homofóbico. Então é tão delicado falar, porque se você não sabe o como falar, você pode ser taxado como abre aspas, um macho escroto, né? Então, assim, é delicado, são terrenos delicados para a masculinidade também se defender, se posicionar num cenário de movimentos sociais e movimentos feministas, né? Então, eu acho que o diálogo sempre é uma coisa muito bem-vinda nas discussões, né? Porque aí eu insisto nesse lugar de fala, eu insisto você falar do teu lugar, você falar até onde dá para você, né? Tomar muito cuidado na fala, escutar às vezes mais do que falar, mas também ter esse posicionamento aí para que esse diálogo possa se fortalecer, né? Para que o movimento possa se fortalecer. Como o Marcos estava falando, a gente tem uma representatividade hoje que dá medo, é um retrocesso que é real e que beira a barbárie, uma coisa assim horrorosa, uma coisa que você não imaginava ver, né? De novo, ou ver, né? Não sei, então eu acho que essas discussões são muito importantes para fomentar isso, né? Para poder falar disso. Uhum. Ei, Luiz, pensando nisso que você está falando, né, especialmente dos movimentos LGBTQ, né, e dos feminismos, do pouco que eu sei, assim, de uma maneira muito incipiente, ainda engatinhando, acho que a grande questão é, talvez, e nós não percebemos isso, é que temos uma coceira, né, uma tendência infernal da gente querer ser protagonista sempre, né? Eu acho que seja o movimento negro, seja o feminismo, seja o LGBTQ, né? Eles estão dizendo, olha, né? Como Caterina ou a própria Ana O disseram para o Breuer, para Freud, né? Cala a boca, escuta, né? Agora chegou, Exatamente. chegou o momento do nosso desejo também entrar em cena, né? Uhum. Então, claro que, né, eu acho que eu estou entendendo o que você está dizendo, porque eu acho que a esquerda, né, nós da esquerda, é, que em muito sentido passa por uma corrente bastante acadêmica e ganha, né, uma vertente que eu poderia dizer assim, um tanto arrogante. Eu acho que no momento agora a gente tinha que baixar bastante a guarda e nós estarmos extremamente unidos, né? Porque senão a forma como essa extrema direita vai e vem, né? Ela é extremamente ameaçadora para tudo isso que nos é muito caro, né? Para a diversidade, para a intelectualidade, né? Para o sensível, né? Acho que eu entendo o que você está dizendo, né? Assim, a minha E se eu contribuição falar de alguém.
de alguém muito engatinhando, eu fico pensando se não é nesse sentido, né? Eu fico, às vezes, Mas, né? E professor tem uma vontade enorme de ficar falando o tempo inteiro. Acho que é o momento de ficar quieto, muitas vezes, né? então, mas e olha que interessante, né, Marcos? Porque para além de esquerda e direita, é Aham. uma questão humana, né? É uma questão de uma reflexão. E aí Uhum. é preciso não que já aconteceu essa polarização tão grande para ficar nos polos realmente numa guerra e que é uma questão que vai para além de ser esquerda e de direita, é necessário movimentos, é necessário você falar do teu lugar, né? Porque reconhecer que tem uma mudança aí de se ver, né? De não fechar os olhos mesmo do que está acontecendo, né? Em relação a tantas questões. E eu acho que nisso o homem leva muita desvantagem, por estar no topo da cadeia, dependendo do homem negro ou homem branco, ele está no topo da cadeia aí dessa questão dos maiores salários, né? A gente vê agora nas eleições uma pequena mudança das mulheres entrando no poder, mas os homens sempre ocupam esses cargos de liderança, né? Então, assim, empresas, né? Em órgãos públicos, esse mando aí que ainda é ocupado de uma forma muito padronizada e que não representa, né, as masculinidades, né? Aham, E, concordo. bom, a gente podia abrir para o pessoal aí falar. Eu vi que a Mariana está aí, não sei se ela está aí ainda, né? Que é minha parceira de Então, live. Tem fizemos aí bastante gente aí. demos uma hora. Só posso, antes da gente abrir, então, ou para a gente abrir com uma baita provocação, assim, que aí, se alguém ficar em silêncio diante disso, eu duvido, hein? Vamos, deixa Então vamos lá. eu preparei aqui uma coisa, só preciso ver como é que eu pego esse negocinho. Na verdade, eu queria fazer. Compartilhar tela. Isso. Vocês conseguem ver? Estão vendo? Tá, é Sim? um vídeo, né? Olhando Sim. para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Mais alto, mais alto. Entenda isso. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião, o que você acredita. E quando alguém meter a mão no seu peito, o que você vai fazer? Exatamente isso. Essa é a sua condição. Pegou pesado, hein, Paulo? Então, esse aí é um coach de masculinidade. Esse rapaz é um coach de masculinidade, ele dá muitos cursos só sobre masculinidade. Imagina. É isso, esse aí, você falou essas masculinidades que não nos representam, né? É esse os homens que a gente tem que lidar agora, Luiz. A gente tem que dar com esse tipo de homem aí. Já não basta a Pois vida, é. já não basta isso, a gente tem que lidar com esse tipo de homem. Mas vamos lá então para o pessoal. A Maite já disse aqui, só de precisar de coach, né? Já é, enfim. Já é uma questão aí. Da gritaria da masculinidade. Bom, então vamos lá. Está aberto para vocês participarem, fazer um diálogo, perguntas. Quiser gritar também, a gente pode. Eu vou provocar a Mariana. Que está aí nos vendo.
Oi, gente, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite. Eu estou muito contente de escutar vocês falando. Eu teria um atendimento às 19 que foi desmarcado e eu fiquei até satisfeita para poder acompanhar a fala de vocês, eu estava ansiosa. E quanto é importante escutar homens falando sobre a castração, essa posição fálica, que é uma posição a partir da castração, e os dilemas da masculinidade. E o Luiz falou, né, do lugar de fala. A partir dessa posição, e eu não me lembro qual de vocês falou agora há pouco sobre a Ana O dizer, né, ao Breuer e ao Freud, fica quieto que eu quero falar. Isso é muito... com muita alegria que eu escuto isso de vocês, esses apontamentos. Obrigada. E só mais uma coisa, do Rousseau, além desse trecho que você leu, o Rousseau dizia o tempo todo que a mulher é o complemento perfeito do homem. Então, o homem é aquele forte que deve proteger e sustentar, e a mulher é aquela frágil que deve se submeter e ser protegida pelo marido. Então, isso do século XVIII, a gente vê ainda reproduzindo até hoje, né? Sim. Vocês estavam falando desse Então, inominável que isso está que no Poder Executivo. Isso me espanta, né? Esse tão forte, tão autossuficiente que precisa de um complemento, né? Que não faz nada sozinho, né? Não consegue, enfim, saber onde está a sua própria meia para fazer uma caricatura, assim. E a sua análise, eu acho que foi fina, porque já li várias vezes Rousseau, mas eu não tinha tido esse insight que você teve. Essa masculinidade frágil, né? Dependente. A Renata disse que queria falar alguma coisa. Vamos lá, Renata, tome a palavra, por favor. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu queria parabenizar vocês, achei fantástico o debate, também ao ato analítico, que eu achei pioneiro, assim, pelo menos assim, aqui na Bahia é bem difícil esse tema ser abordado, achei muito interessante proporcionar esse espaço, essa abertura para a gente falar sobre o masculino, né? Falamos muito sobre o feminino dentro da psicanálise, como já foi abordado aí por vocês. Enfim, o que eu queria falar é em relação à psicanálise dentro de tudo isso, né? Como isso se aplica à psicanálise. Outro dia eu conversava com uma amiga psicanalista e eu pontuei assim, eu sou mãe de homens, e eu falei que era difícil ser mãe de homens, não era, tinha muitas questões e tal. Aí ela falou assim, mas você nunca vai saber, nunca vai ter a preocupação que mães de mulheres têm, né? Nunca vai ser igual. Então, assim, o que acontece nesse momento, eu sinto... Aí eu perguntei assim, mas isso é um questionamento psicanalítico ou você está falando de um ponto de vista social? Porque a gente está tendo que separar as coisas nesse momento. E é essa questão que eu quero fazer. Será que estamos mesmo tendo que separar as coisas? Essa separação é necessária ou ela é até desnecessária, não pode ser feito? Ou o que é que está acontecendo que não tá difícil fazer essa associação do social com a psicanálise? Porque a psicanálise é o lugar do gozo. No dia que a psicanálise deixar de ser o lugar do além do princípio do prazer de Freud, né, do gozo de Lacan, que é a mesma coisa, deixa de ser a psicanálise. A psicanálise é o lugar do um a um, do acolhimento. Então, assim, por mais que os movimentos feministas vão salvar gerações, mas a gente não pode anular a geração de hoje que vive e que sofre. Né? Os homens que hoje sofrem com tantas questões, com tantas mudanças e tem dificuldade de se portar, esse vídeo mesmo
foi fantástico no final, porque você vê que aqueles homens ali todos estão em sofrimento, né? Porque eles procuraram aquilo ali, a necessidade de firmar sua masculinidade, né? Então, há um sofrimento ali. E quem vai acolher? E de que forma? Olhando para quê? Para a psicanálise? Vai acolher o gozo? Que escuta vai ser essa? Porque nessa escuta vamos separar o social da psicanálise ou vamos tentar fazer algo? Entende? É porque quando alguém chega e fala assim, é um absurdo Lacan chamar o discurso histérico de histérico. Enfim, existe, é muito difícil hoje fazer com que a psicanálise abrace esses temas sociais sem abrir mão de uma escuta psicanalítica, né? De olhar para a questão do gozo. Enfim, eu queria que vocês fizessem esse comentário. Eu gostei, eu gostaria de já sentir provocado aqui. Renata, eu acho assim que é bem esse desafio mesmo, né? Eu sempre me interrogo na minha formação, né, quanto psicanalista, junto ao ato, sempre interrogado por essas questões de atravessamento social, né? E eu penso que é o nosso desafio da psicanálise hoje, até eu conversava com a Mariana na última live sobre isso, né? O nosso desafio da nossa escuta. Eu acho que é uma responsabilidade quase que ética, nós analistas, psicanalistas, nesse tempo, nesse momento, e poder se atentar ao estudo desse movimento que vem, né, desse laço social que atravessa, sem desconsiderar que o discurso da histérica é da histérica, né? E poder, porque é possível aí poder escutar com esse novo material, com esse novo conhecimento, não fechar nossos ouvidos a essa leitura, a esse conhecimento que está sendo produzido já há um tempo. Então, eu vejo assim que é um desafio, realmente, como você disse. É um desafio, porém, sem deixar de lado todo o princípio de uma psicanálise, né? E, sobretudo, de uma psicanálise lacaniana. Eu não sei se respondi, também não é pretensão responder, né? Mas podemos debater aí. Posso aproveitar o gancho? Achei bem interessante a pergunta da Renata, né? Além de psicanalista, eu também sou professor na Universidade Estadual aqui de Maringá e professor do programa da pós-graduação, né? Até o ano passado, tínhamos um programa que atendia a autores, né, de violência doméstica dentro de um outro programa que se chamava Patronato para autores, né, enfim, de crimes, né, de atos infracionais e tal, e dentro desse programa, o Patronato, tínhamos o Projeto Basta, que atendia autores de violência doméstica. E grande parte desse público, como a gente pode imaginar, era formado por homens, né? E a pergunta que a Renata nos faz, eu acho que vai muito nesse sentido, né? De podemos também olhar para sofrimentos em locos onde poderíamos partir de uma lógica já odiosa, né? Bom, um autor de violência doméstica precisa de algum tipo de serviço, né? Ou ele não caberia apenas a punição, né? E a gente vê dentro desse complexo que é a composição social, complexidade, melhor dizendo, que é a composição social, que sim, né? Se por um lado a vítima ela vai precisar, obviamente, né, de um atendimento urgentíssimo para que a gente possa mudar a estrutura da coisa, do outro lado, a gente também precisaria atender essa pessoa, né? Não necessariamente de maneira psicanalítica, psicoterapêutica, né? Nós lá fazíamos um trabalho mais psicossocial, né? Uma vez que o Patronato ele era um programa de fiscalização de pena, então aí já colocaria como da ordem do impossível você fiscalizar uma pena
e fazer qualquer proposta psicoterápica, né? Então, do ponto de vista ético, isso era completamente impossível. Mas, quando a gente entendia que era necessário algum encaminhamento, né, a gente fazia, e muitos não só eram encaminhados, como pediam, né, demandavam esse tipo de intervenção, porque começava ali, a partir dos trabalhos que realizávamos, a poder notar, né, que aquilo que ele fazia não prejudicava apenas a esposa, mas ao filho, né, que vinha de um ciclo de longa data de repetições de violência, né? Então, obviamente que esse homem, né, ele precisa também ser atendido, né, porque ele também sofre. Mas eu vejo ao mesmo tempo que, por mais que o feminismo ou qualquer filosofia ou, né, ou teoria sociológica que questione a psicanálise, né, certamente o problema não vai estar lá, né? Por mais equivocada que seja a leitura feita, né, ou limitada que seja com relação à profundidade que a psicanálise tem, a problemática não vai estar lá, né? Então, a psicanálise pode, sim, estar nesses espaços, e só provocar um pouquinho o Luiz e o Paulo, né? Também tem muita psicanálise para além do Lacan. Eu não sei. Tô brincando. Não, tem. Tem, para além do Lacan. Antes, inclusive, né? Que inclusive formou ele e tudo mais. Eu acho assim, Renata, pensando mais ou menos no. Já nem lembro exatamente como é que foi a pergunta, mas pensando no que eu pensei das suas colocações, de que eu não consigo conceber a psicanálise como essa que seja muito separada do social, né? Claro, acho que a prática psicanalítica de consultório, sem dúvida, ela tem ali uma característica muito diferenciada, no sentido de a gente estar ali conversando com um sujeito, tentando extrair, construir, ouvir a singularidade dele. Mas a entrada, a entrada para a subjetivação, ela é sempre social, né? A ideia que eu faço é essa, de que a entrada é sempre social e a saída é sempre singular, pela psicanálise, né? A psicanálise, embora tenha uma coisa que a gente acaba não estudando tanto, né? E acho que talvez na universidade tenha um pouco mais isso, né? Tinha muitas clínicas sociais, né? Tem a história das clínicas sociais já, os primeiros psicanalistas fizeram lá na Inglaterra, aliás, primeiro acho que em Berlim, se eu não me engano, não vou lembrar o nome de quem é que fez, a Tavistock, né? E depois na Inglaterra. Então tem toda uma ideia da psicanálise inserida na saúde pública, né? De certa maneira, eu acho que a prática de consultório faz parte da saúde pública naquela extensão da saúde, eu não sei como dizer isso exatamente, né? Mas como o aparato que particular, né, dos planos de saúde e tal, que estão ali também participando da promoção da saúde da população, de alguma forma. Então, a gente faz parte da saúde pública na medida em que, ao atender um homem desse violento e ele realmente consegue dar uma outra vazão para essa resposta dele, poder não ser agressivo, né? A gente está fazendo bem para a família dele, para a esposa dele, para ele mesmo, enfim, né? Para todo o contorno social dele ali. Então, eu sempre acho que a psicanálise ela tem um jeito muito especial de teorizar sobre as coisas, de uma prática muito mais voltada para o singular, mas a gente não consegue estar desconectado do que está acontecendo no mundo, das grandes transformações sociais. A gente está sempre analisando a sociedade, analisando a transformação social, analisando... e aí tem essa coisa um pouco também marxista mesmo, né? Um pouco mais social, dentro até da psicanálise Freud, do marxismo, e dentro da psicanálise lacaniana também tem um movimento assim, que é enxergar esse homem, né, essa pessoa, como mais um elo da sociedade, ou como sendo fruto de uma sociedade, ou como tendo ali boa parte do seu sofrimento sendo devido à alienação. A alienação a um sistema que
enfim, causa mal-estar, né? Colocando em palavras simples, é isso, a alienação é um sistema que provoca mais mal-estar do que bem-estar, que provoca mais saídas não desejáveis para uma sociedade civilizada, como essa da agressividade, do que saídas civilizadas, mais interessantes, enfim, mais evoluídas, podemos dizer assim, né? Então, eu penso que mais ou menos por aí, não sei também se respondia, ou se, mas é mais pela reflexão, né? Alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos ficar com Tem uma pergunta capciosa aqui de uma internauta chamada Maitê, que vem a ser minha esposa, acho que por isso que ela se deu o direito de fazer uma pergunta capciosa desse tipo. Vocês acham que no consultório é mais difícil homens procurarem terapeutas homens ou não? Acho que essa é uma pergunta boa. E tem a outra aqui, né? O lugar da irmandade masculina é apenas para o sucesso de um único projeto de masculinidade? São duas perguntas em uma, né? Posso começar respondendo sobre o consultório. Eu acho que é muito mais comum os homens procurarem terapeutas mulheres, né? E muito mais, pelo menos a minha experiência, é de uma certa dificuldade dos homens de falarem dos seus insucessos, falarem dos seus não saberes, falarem das suas falhas, né, das suas fraquezas para outro homem. Eles acabam no primeiro momento ali tem aquele movimento de identificação mesmo, né? Que é inevitável, né? Isso acontece, e por vezes eles tomam isso como mas como é que eu vou lá narrar para esse cara tudo que deu errado na minha vida, se eu pressuponho que a vida dele está maravilhosa, que está tudo certo, já que ele é psicanalista e, enfim, ele está num outro patamar de hombridade, né? Isso que o Luiz tinha falado também, sobre a dificuldade dos homens falarem das suas questões, né? E, principalmente, também falar da sexualidade, né? Por tomar o homem como esse igual, às vezes, né? O terapeuta como esse igual, às vezes, tem uma certa dificuldade aí também de falar da sua sexualidade. Mas é um caminho que, se encontrado, funciona como qualquer terapia, né? Como se fosse qualquer sujeito, que afinal de contas a gente está ouvindo ali o sujeito, né? O sujeito dessa masculinidade, o sujeito dessa sexualidade, o sujeito dessas coisas aí, a singularidade dele. E não necessariamente a gente pressupõe que tem ali um igual, né? Então eu acho que tem, para responder a primeira. Vocês querem falar um pouco mais? Fala, Luiz. E o Marcos depois. Eu penso que a clínica é muito singular, né? Porque a minha experiência é muito diferente da sua, Paulo, que está colocando. A minha clínica, durante um tempo, eu acho até pelos lugares que eu andei frequentando, de ter ficado 8 anos na área social, né? Em abrigos, né? Abrigo de criança, depois abrigo de pessoa em situação de rua, muito ligado à Secretaria da Assistência. Não sei, transitando nos meios sociais, eu acho que isso me deu uma referência aí, eu ser referenciado através da transferência por homens, né? Então, hoje a minha clínica ela se faz assim quase 50% homens e mulheres, até tem vezes até que isso altera o lado masculino, né? Então, assim, eu penso diferente às vezes, né? Porque realmente é uma questão muito singular da transferência mesmo, né? De que muitas vezes um homem tem um discurso de que não vai falar para uma mulher isso. Então ele supõe que um homem saiba o que ele está falando, né? Então ele sente às vezes, então não tem como determinar, porque tem um homem que vai dizer não vou falar isso para um homem, né? Então é aquela questão da competitividade que eu estava dizendo, né? Ele supor que o homem está ali e ele quer competir, enfim, isso vai aparecer muito na transferência. A segunda pergunta eu não compreendi ela, Paulo. Acho que o Marcos vai falar também. Fala, Marcos. Concordo com o Luiz, né, de que há uma singularidade muito importante aí da experiência dos nossos atendimentos. Na experiência que eu já tive, eu vou mais na perspectiva do que o Luiz apontou, né?
de muitos homens acreditarem, né, nessa fantasia inicial de que um homem vai me entender melhor, né? Mas eu fico pensando aqui aí o avesso do que você disse, né? De um homem vendo na figura feminina essa figura enigmática e ameaçadora que falávamos antes, né? Então daí talvez os homens procurando, acreditando que somente um outro homem poderia atendê-lo ou, né, colocar, né, nessa linguagem mais lacaniana aquela barra que talvez ele não tenha, né, que na figura imaginária dele do feminino não se concretizou. Enfim, mas aqui são só especulações teóricas, não tenho uma amostra estatística suficiente para Mas uma dizer. Mas coisa, pensando na segunda... pode falar, Luiz. não, uma coisa interessante também é essa troca, às vezes, né? Essa experiência, Aham. a pessoa começa um procedimento de análise, uma entrevista, uma terapia, e ela começa, ela tem essa necessidade de trocar, porque eu escuto muito assim, eu procurei você por ser um homem, né? Eu já escutei muito isso. E Aham. também a questão de que me falaram que é melhor eu vir. Então, assim, eu estava numa terapeuta mulher, agora eu estou num terapeuta. Então, o que é isso, né? Então, assim, não sei, eu acho que se faz muito, só complementar. Uhum. Aham. Sim, acho que Se eu faz todo entendi a sentido. segunda questão que a Maitê nos provocou, tá, pensei que eu tinha desligado o microfone. Se Não, esse tipo de união masculina seria o sucesso dela, né? Mais ou somente menos para o assim. sucesso do. É que eu estou aqui aberto. Ó. O lugar da irmandade masculina é apenas para o sucesso de um único projeto de masculinidade? Eu diria que especialmente na contemporaneidade, é para o seu terrível fracasso. Com Esse certeza. modelo de Verdade. união masculina, né, agressiva e, enfim, né, não sei qual a função que isso teve um dia, se teve alguma função bélica, duvido, porque Aham. cada vez mais as mulheres ocupam, né, muito bem os espaços militares, né? Mas se isso funcionou um dia, certamente no contemporâneo isso está cada vez mais fadado ao fracasso, né? Aham. E talvez dos retornos, né, das tentativas totalitárias aí, né, de vai e vem a cada 20, 30 anos aí, né? Na pesquisa que eu estou trabalhando, né, eu faço um levantamento das produções que cruzam aí o diálogo entre psicanálise e gênero, e lá comecinho da década de 90 teve mais ou menos um movimento desse, né, meio mitopoético, de caras se reunindo nos finais de semana nos Estados Unidos para resgatarem as suas masculinidades perdidas pela civilização, pela urbanidade. Então eles gritavam, iam caçar, tinham gurus que na época não eram chamados de coaches, né? Isso é uma criação mais recente, mas assim, uns 30 anos atrás agora se repete, né? Então acho que tem uns ciclos sociais aí meio interessantes aí de serem analisados e os cientistas sociais aí poderiam nos ajudar a compreender como que se dá isso, né? Uhum. É. Eu acho que também, bem rapidamente, né? Mas pensando em Platão, né? No discurso, o banquete, naquele momento era uma questão totalmente de homens, né? Era um encontro de homens. Eu acho que isso é interessante, porque isso se dá no masculino. Né? O seminário 8 de Lacan, que vai falar da transferência, do qual a gente está fazendo, nós temos ali um cartel, bom, quando não, Platão está lá com seus discípulos, né, Sócrates, Platão, enfim, e naquele banquete, né, no famoso banquete, narra ali uma questão da masculinidade,
né? O amante, o amado, o Erastes, o Herômenos, que tinham até encontros sexuais para contemplar a transferência e a identificação por esse homem, né? Sócrates velho, feio, baixinho, como era, né? Mas Platão tinha uma admiração muito grande por Sócrates, então se colocava nessa posição de amado. Enfim, isso tem umas modificações, mas isso tem um impacto aí nessa transferência do masculino, né, na sociedade, até, né, na antiga Grécia se constituindo aí o berço da civilização, mas nesse próprio banquete tem a entrada de Diotima, né, que é a mulher que vai provocar todo mundo ali também depois do final do banquete, né, da fala de Agaton, de Fedro, enfim. Mas é interessante ver que há uma necessidade, sim, do masculino se identificar e buscar o masculino. Em algum momento da vida, de alguma forma, parece que se faz necessária essa identificação. É isso que o Marcos colocou bem, muito, muito bem. Hoje parece que isso é um retrocesso, porque a forma que ele está se colocando, a forma da identificação, é muito parecida com isso que a gente vê do vídeo, né? Porque, né, como que você vai afirmar a tua masculinidade sendo rude, tira a mão daqui, ou tá dando um grito como um gorila, como um leão, né? Então, tipo assim, ainda falta um pouquinho aí de sei lá, uma humanização, uma sensibilidade, ou enfim. Uhum. Eu concordo também, pegando até por isso que o Marcos falou, e pelo que o Luiz tinha falado, né? Eu acho que só está mostrando fracasso mesmo, né? Só está levando os homens a mostrarem, esses homens que se reúnem em prol de um projeto masculinista, esse projeto masculinista é um desastre para a sociedade, não tenho dúvida. Esse pessoal que se junta para falar que os outros são maricas e tudo mais, né? A gente vê isso muito na política, né? Grupos basicamente de homens, eu acho que só está mostrando o quanto isso é fracassado mesmo. E pegando pelo que o Luiz tinha falado em outro momento, me parece que isso não inclui todas as masculinidades, né? Esse não é um clube masculino onde, sei lá, penso aqui nós, né? Onde nós cabemos, por exemplo, né? Não é uma coisa que isso que a gente viu, né? De contemplar as diferenças, de contemplar os diferentes discursos, né? Se sensibilizar a diferentes discursos e diferentes demandas, né, de grupos já consolidados, esses homens não são totalmente surdos a isso, né? São surdos e se cegam para isso. E, de fato, não é esse tipo de masculinidade que tente levar a cabo o seu projeto realmente, como o Marcos disse, eu acho um retrocesso, eu acho que não representa a sociedade, né? Não representa nem todos os homens, nem a sociedade. Eu acho que talvez seja essa a grande saída mesmo, né? Mas que, enfim, não vai dar certo, né? Pensar numa sociedade de homens, numa fraternidade que se junta para governar, eu acho difícil. Se a gente tem a sensibilidade, se a gente aqui é um grupo de homens com uma certa sensibilidade, a gente vai querer ouvir as pessoas do movimento social, né, que não fazem parte, que não estão podendo ter acesso ao poder nesse caso, né? Então a gente vai querer ouvir o discurso das feministas, vai querer ouvir o discurso, enfim, os diferentes discursos, né? Os diferentes lugares de fala, né? Acho que a gente vai respeitar os diferentes lugares de fala. Essa masculinidade, pegando, né, fazendo uma interpretação do que a Maite diz, por esse lado, realmente não nos representa e não nos levará a lugar nenhum, né? Na verdade, é isso. Essa masculinidade foi a que levou à Segunda Guerra Mundial, a que leva a tantos retrocessos e tantas barbáries, né? A guerra mesmo. Tem me lembrei de uma releitura daquele quadro, não sei se vocês lembram, do quadro A Origem do Mundo, né? Um quadro bastante famoso, tal, que a origem do mundo foi pintada lá em 1800 e pouco,
e era uma mulher deitada, né? Então, uma fotografia, mas uma pintura, né? De uma mulher deitada, com as pernas mais ou menos abertas, mas focando ali a vagina até os seios e tal. E acho que a parte mais interessante desse quadro é o artista ter dado o nome de A Origem do Mundo, né? Porque senão seria uma mulher nua só. Mas a grande sacada é ele ter dado o nome de A Origem do Mundo. E aí, no final da década de 90, se não me engano, no começo dos anos 2000, um artista fez uma releitura com A Origem da Guerra, né? E aí, qual vocês acham que é a foto da Origem da Guerra? Se aquele é a origem do mundo, a origem da guerra é um homem exatamente na mesma posição. E ao invés de estar focando ali a vagina, está focando o pênis. E eu acho que isso faz muito sentido dessa masculinidade que a gente está falando. Inclusive, a gente nem falou de um termo que está muito na moda também, né? Que acho que de fundo estamos falando sobre isso, que é a masculinidade tóxica, né? Essa masculinidade que intoxica o próprio sujeito do sexo masculino, o próprio, né? Aquele que está o sujeito da masculinidade, né? É esse tipo de masculinidade aí. Acho que esse termo define bem, né? Uma masculinidade tóxica, uma fraternidade, né? Em detrimento à sororidade, como acho que a Maite colocou aqui, que pense só em, enfim, no seu próprio projeto. Acho que ela é atrasada mesmo, né? Acho que uma fraternidade que pensa num projeto de sociedade vai estar aberta ao diálogo ou a construir esses espaços de diálogo, né? E de representatividade meio que paritária e tudo mais. Acho que é isso. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. O Rogério... Quer falar, Rogério? Parece que os homens não se abrem de uma sensibilidade, se dispõem a explorar sua feminilidade, são colocados como serviçais das mulheres e vítimas dos homens que verdadeiramente possuem o falo. E aí a Camila respondeu. Você quer falar um pouco disso, Rogério? Como é que tá? Tá sem microfone. Você estava falando, Paulo, eu estava pensando aqui, né? Que homens são esses, né? Esses que se dispõem aí a uma questão, falando agora um pouco mais psicanaliticamente, aonde será que eles estão fixados, né? Que não conseguem se abrir a essa, vamos colocar entre aspas, sensibilidade aí, né? Porque não é uma questão só partidária, direita, esquerda, ou uma questão, mas é uma questão subjetiva mesmo, de por que ele não consegue, né? O que ele não consegue? O que está apegado ainda? A que está apegado, né? A essas necessidades aí que ainda não subjetivou aí, né? De uma forma não de, né? Vamos lá, vamos elaborar essa questão, vamos transcender isso, né? Vamos fazer uma questão, vamos se angustiar um pouco. Então, é um homem que não se coloca nesse lugar de angústia, né? De falta, de encontro com esse real, e nenhuma possibilidade, né? Que realmente vai engrossando mais ainda, vai ficando cada vez mais reacionário a tudo e se fechando à ciência, né? Se colocando, voltando a essa ordem primitiva mesmo, né? De se colocar com a força, né? Então, parece que é uma questão muito interessante como que pode retroceder desse ponto, né? De negar uma ciência. Então, o homem que está sem máscara no meio de uma multidão, ele está mostrando que ele é o homem de ferro, o homem de aço. Então, ele está imune ao vírus. Né? Então, é muito interessante ver esses movimentos, né? De negar uma ciência, por exemplo. Então, isso me lembra aquele personagem do Jorge Amado, um coronel, quem fazia era o Antônio Fagundes. Eu acho que era no Gabriela mesmo, né? Gabriela Cravo e Canela,
mas que em determinado momento, na televisão quem fazia era o Antônio Fagundes, em determinado momento ele não está chovendo há muito tempo, né, na produção de cacau, e ele é um coronel ali, tem bastante cacau, e aí em determinado momento ele vai para o padre, né, e exige que o padre faça chover, porque se o padre tem o poder, se o padre tem o acesso ao divino, a São Pedro, né, então que o padre faça chover. Porque se o padre não fizer chover, ele vai trocar de padre por um que faça chover. E acho que é esse tipo de masculinidade aí que você falou, de um tão fechado, tão acreditado que pode tudo, de que é fálico, de que, né, num golpe de linguagem, né, falando que chova, que isso aconteça, que seja assim, eles acham que tem esse tipo de controle ou que tem esse tipo de poder, né? Que é uma baita ilusão, todos sabemos, né? Bom, o poder é sempre enfim, é sempre uma... E aí há os que se identificam com isso, né? Porque a gente né? bem sabe dessa formação reativa, né? De que por trás de afirmar tanto isso, o que está ali que você está precisando afirmar tanto isso? Então, ou seja, o que você está escondendo que você precisa afirmar tanto isso? Só que nesse momento, as pessoas acabam, principalmente, né, no movimento que nós estamos vivendo, as pessoas acabam se aproximando disso, se identificando com isso. E aí entra mais uma questão de um dilema aí, porque ser homem é ser assim, ser homem é ser rude, ser homem eu tenho que provar a minha masculinidade em algum momento da minha vida, né? Aquela questão da adolescência, dos meninos, né? Que a gente, todos os homens já viveu essa questão, como todas as mulheres já passaram por questões, vamos dizer, do feminino, né? Que é aquele momento que o homem tem que provar, ele é empurrado pelos amigos, se ele não beijou fulana, ele vai ter que beijar, então ele vai mentir que beijou, ele vai mentir que pegou, para poder se afirmar ali diante daqueles iguais, é um rito de passagem, né? Então, essa identificação fica muito conturbada, né? Se eu estou do lado da intelectualidade, eu levo fama de ser viado, entre aspas, aí, né? Se eu estou isso, então, pô, né? Parece que o homem não tem saída hoje, nos dias de hoje, não tem um lugar de fala dele, coitado. Uhum. O lugar de fala está cooptado por esses que não nos representam, né? Pensando assim. Pois é. Por isso que fala, cara, não, você tá, né? Você não entendeu nada, né? Eu penso também isso, você falou muito bem, né? O que isso está tamponando, né? O que esses discursos autoritários e, né, falicizados e tal, o que isso está tamponando, né? De fato, eu acho que é essa leitura mesmo, né? Como o Freud já disse, está tamponando algo. Acho que isso é a negação de uma coisa ali, né? A negação da sua própria insuficiência, a negação da falta, a negação... Sim, algo do não saber, algo do não resolvido, que não me define, né? Que não vai me definir. Se eu tenho uma prática sexual, não vai me definir a minha sexualidade. Parece que isso as pessoas associam a isso, né? Às vezes um homem, eu não consigo dizer o termo em inglês, mas o homem que se veste de mulher, né? Ele tem uma questão aí, ele se veste de mulher, mas ele não é um homossexual, ele não quer ter uma relação sexual. E aí, né? Mas ele tem essa prática da sexualidade dele e que, né, ele é casado, tem uma filha, tem uma família, tem um emprego, e aí ele é obrigado a se ver, né, clandestinamente na internet, fazendo. Nos Estados Unidos é muito mais comum, né, é mais comum essa prática. Mas, assim, é tanta especificidade que parece que falta letra no alfabeto, né? E, bom, e isso é necessário que se fale, mas não se fala, né? Não se fala. Então, é preciso provocar mesmo para que venha. Quando vem, precisa colher. Uhum. Eu acho que é isso, né? Alguém mais quer fazer alguma colocação?
O Rogério falou que está sem microfone, né? Por isso não podia falar nada. Dou-lhe uma. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês querem fazer as suas considerações finais? Ou podemos chamar a vinheta? Gostaria de agradecer, né, o convite de vocês para a gente fazer esse encontro hoje. Foi, né, um prazer conhecer o Luiz. Paulo, a gente já se conhece de longa data, né? E é sempre bom poder dialogar, ouvir colegas de profissão que estão, né, tendo experiências diferentes, mas ao mesmo tempo vivenciando coisas de uma mesma época, né, desse contemporâneo que se mostra para esse homem que conserva certas tradições bastante enigmático, muito angustiante, né? E sem sombra de dúvidas, boa parte do sofrimento contemporâneo vem desse lugar que ele já não mais consegue facilmente se encontrar ou se reencontrar ali, né? É. Só que isso não é desesperador, né? Isso faz parte de um movimento e é muito importante para o caminhar da humanidade, né? Aham. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz. Pois é. Prazer também, como se diz, paralelas que se encontram em Belém do Pará, né? Eu acho que realmente é uma questão até ética, né? Hoje eu me senti provocado por esses desafios, não só da psicanálise, mas também de uma ética dentro da psicologia, né? De poder sempre não recuar a esses novos saberes e ao que a gente está vivendo, não também recuar esse momento histórico, não negar, né? Eu acho isso sempre muito importante. E estamos aí. O papo de segunda, eu acho que hoje tivemos, né, alguns homens aí na plateia, mas sempre as mulheres estão aí sempre fazendo mais presença e Uhum. bom, né? Isso é uma questão também. Mas É. muito bom. Bom, gente, eu também agradeço, né, vocês, a participação de vocês, o Luiz, o Marcos. Essa era uma coisa que eu já queria fazer desde o ano passado e que aí, por ter pensado isso de última hora, né, acabou ficando para esse ano. Mas eu acho que podemos aí institucionalizar um papo de segunda, de quando em quando, né, pegando os temas e tal, porque eu acho que deu muito certo, acho que foi muito bom. Também gostei muito de estar com vocês mesmo, de ouvir. Acho que foi uma coisa muito leve, muito legal mesmo, muito boa, assim, muito construtiva, né? Fala, Luiz, quer falar? Pois é, não, Ah, você só levantou isso. Eu os coloquei papos. os post-it ali para fazer uma referência ao papo de segunda. Você colocou os post-its, eu posso dar minha referência também. Se vocês quiserem mais papos de segunda, clique aqui no Aqueronta Movebo e a gente vai, que a coisa falando nisso. Não, acho que foi muito Pois bom. é, eu aproveito também, né, já que você fez referência ao Dunker, né, colega nosso aí da psicanálise, da academia, né, faço convite para quem quiser se inscrever no canal Psicanálise, que é uma proposta de projeto de extensão, né, que eu vou formalizar logo mais, né, aqui na UEM, e para ser diferente, né, do canal do colega lá de São Paulo, de um outro canal do professor Fábio Belo, lá de Belo Horizonte, a ideia do canal Psicanálise, além de mostrar, né, as produções, né, do laboratório que a gente tem, é fazendo essa modalidade como a gente fez aqui hoje, né, de mais de entrevistas, né. O professor Dunker lá, ele apresenta a ideia, né, para o grande público, o professor Fábio Belo, ele busca, né, teoricamente, se aprofundar bastante. A minha ideia, para ser um pouco diferente, é ouvir, né, fazer uma função mais de Legal. entrevistador, né, então vai ser bem legal, conto com a presença de vocês futuramente, para a gente ter outros papos de segunda aí, e foi uma brilhante ideia. Paulo, parabéns, muito legal.
Muito legal mesmo. O link do canal está aqui no bate-papo. Se vocês acessarem aí para cima, a Maite enviou. Tem o link do canal, mas é o psicanálise, né? Com exclamação ao final. E logo mais terá, além dessas, várias outras maravilhas para o pessoal aí ficar assistindo. No lugar da novela, no lugar do Jornal Nacional, né? Dessas coisas assim. Bom, É isso aí. sintam-se abraçados. Valeu, gente. E até a nossa próxima discussão também, a todos os nossos ouvintes aqui, os nossos internautas. Muito obrigado. Os nossos colegas, né, Paulo, da associação também, que a gente tem que agradecer. A Patrícia, que está aí, a Natália, olha só. Tem o pessoal da associação que está, a Stefane também. Então, tem bastante, Sueli. E, bom, todo mundo da Associação Ato Analítico. O Carlos Roberto Belletti Júnior, que é um colega também, ele está fazendo doutorado aí na UEM, e ele... Pois é. Seu microfone, Paulo. O microfone cortou. Gente, então vou encerrar a live aqui. Se a gente quiser continuar mais um papo aqui, dá para a gente continuar mais um pouquinho? Pode encerrar. Não, acho que é isso mesmo. Vou encerrar a gravação também, que está gravando. Então tá. Tá bom, gente? Todos abraçados e até a próxima. Um abraço, até a próxima.